Marte já era visível do céu muito antes da existência dos telescópios e sempre inspirou a imaginação humana. Com o passar do tempo, a ciência pôde provar muitos fatos sobre o planeta vermelho. Hoje, veremos alguns deles. Se você curte nossos vídeos, deixe o seu like, por favor. Inscreva-se no Simply Space e aguarde por mais vídeos incríveis. Vamos começar a jornada pelo vasto universo. Em 1996, a NASA encontrou vida em Marte. Cientistas da NASA anunciaram em 1996 que haviam detectado vida no planeta Marte. Não declararam que vida inteligente criou os canais marcianos, nem tentaram provar fatos interessantes sobre a vida existente. Afirmaram que uma rocha foi lançada ao espaço pelo impacto de um asteroide em Marte há 16 milhões de anos e veio para a Terra. A pedra foi encontrada na Antártica e se tornou objeto de investigação detalhada da NASA para encontrar novas evidências para suas teorias. Pesquisadores afirmaram que a estrutura molecular da pedra foi formada por micróbios que viveram em Marte há milhões ou bilhões de anos. Especialistas de todo o mundo observaram a evidência e concluíram que outros processos inorgânicos podem ter levado à formação dessa estrutura molecular. Até agora, a ciência falhou em provar a existência de vida em Marte. Marte já foi alvo de 40 missões espaciais. Estados Unidos, Europa e Japão já enviaram naves em missões de pesquisa a Marte. Em 1962, a primeira sonda foi enviada ao planeta vermelho pela então União Soviética, intitulada Marte 1. Em 1971, seguiu a missão Marte 2, com o objetivo de pousar na superfície, o que só aconteceu com a Marte 3 no mesmo ano. Os Estados Unidos e a NASA estiveram à frente da exploração de Marte nos últimos anos. Os fatos mais significativos foram obtidos pelos robôs Spirit e Opportunity, que alcançaram a superfície em 2003. Com base na experiência dos dois robôs, os Estados Unidos enviaram o Curiosity, melhor equipado e mais móvel, que pousou na superfície de Marte em 2012 e transmite novos dados para a Terra desde então. No momento, existem 3 robôs em Marte. Spirit e Opportunity são 2 robôs não tripulados altamente desenvolvidos em Marte, equipados com uma variedade de instrumentos científicos. Ambos são alimentados por células solares, que podem fornecer até 140 watts de potência à luz do dia, para impulsionar os robôs em sua busca pelos chamados micróbios no solo marciano e fornecer novos dados. O robô Curiosity tem 5 vezes mais instrumentos científicos em comparação ao Spirit e Opportunity. Com a ajuda dos robôs, a NASA foi capaz de detectar água em Marte. Marte tem uma camada de gelo do tamanho do Texas. A existência de água congelada em Marte reforça a suposição dos cientistas de que já houve água corrente em Marte. A camada de gelo gigantesca no polo sul do planeta vermelho é outro fato interessante e levou os cientistas a acreditar que água líquida existiu em Marte no passado e formou os canais marcianos pela erosão. Se o gelo derreter, toda a superfície de Marte ficará cerca de 30 centímetros sob a água. O polo norte de Marte também é coberto por gelo, sugerindo que havia grandes quantidades de água no planeta. Especula-se que ainda há água líquida lá no momento. Cientistas citaram a presença de sal no solo de Marte como uma razão para a possível formação de água, apesar das baixas temperaturas no planeta vermelho. Cientistas confirmaram que a água já correu por Marte. Com o advento dos telescópios, astrônomos imaginaram que alguém foi responsável pela criação dos canais em Marte. Se tivessem imaginado que algo era responsável pela criação, teriam chegado antes à explicação agora mais aceita. Os canais em Marte são hoje considerados leitos de rios secos e não foram criados por ninguém, mas por algo: erosão. Em um ponto no passado, Marte era quente e havia água corrente na superfície. Os canais foram deixados para trás quando a água secou.
Os cientistas ainda não puderam confirmar se há água líquida em Marte atualmente. Porém, o fato de que já houve água corrente em Marte ainda é um dos pontos mais importantes em relação ao planeta. Nos diz que havia uma possibilidade de vida em Marte. Missões espaciais recentes confirmaram a presença de vapor d'água no planeta, além da água congelada. Marte é vermelho devido à ferrugem. Um dos fatos mais óbvios e conhecidos sobre Marte é que ele é vermelho. O planeta era visível da Terra muito antes da invenção do telescópio. Os antigos o notavam como um ponto vermelho fraco no céu. Muitos milhares de anos foram necessários para compreender por que Marte é vermelho. O planeta deve a sua cor vermelha ao ferro presente no solo. Quando o ferro se combina com oxigênio, é formado óxido de ferro, ou seja, ferrugem, que não é necessariamente vermelha. Dependendo da presença de outras substâncias químicas, pode ser amarela, verde e até preta. Ao olhar para Marte por um telescópio, algumas dessas cores podem ser vistas, o que mostra que, nesse aspecto, Marte e Terra são semelhantes. Ferro em ferrugem em ambos os planetas. Há uma montanha em Marte, 3 vezes maior que o Monte Everest. Uma característica particular do planeta Marte é o vulcão Olympus Mons, na borda da região de Tharsis. A montanha formada por esse vulcão é tão grande que os cientistas sabem de sua existência desde o século XIX, quando foi descoberta com telescópios. É o maior vulcão conhecido no Sistema Solar. O nome, que é o latim para Monte Olimpo, era a morada dos deuses na mitologia grega. Com um pico de mais de 22 quilômetros de altura, se eleva acima de todas as montanhas da Terra e é 3 vezes maior que o Monte Everest, a maior montanha da Terra. Olympus Mons é mais um fato que prova a semelhança entre Marte e a Terra. Este enorme vulcão formou-se de forma semelhante às montanhas vulcânicas das ilhas do Havaí, na Terra. Começando no fundo do mar, o vulcão Mauna Kea, na ilha principal do Havaí, é maior do que o Monte Everest. Apesar dessas dimensões, Mauna Kea tem apenas metade do tamanho do Olympus Mons, o maior vulcão de Marte. Marte tem 2 luas, com menos de 24 quilômetros de diâmetro. Sabe-se que Marte é o deus romano da guerra. Na mitologia grega, Marte é chamado Ares, e seus filhos, Phobos e Deimos, o acompanham a cada batalha. Phobos significa medo, e Deimos, terror. Felizmente, nenhum se aproximará da Terra, já que orbitam ao redor de Marte. As 2 luas de Marte são muito menores que a da Terra e medem menos de 24 quilômetros de diâmetro. Como Marte obteve 2 luas, ainda é um mistério. Alguns pesquisadores especulam que são 2 asteroides que entraram em suas órbitas devido à atração gravitacional de Marte. Outra teoria diz que poderiam ser fragmentos do planeta vermelho, que foram lançados em órbita pelo impacto de um asteroide. Uma terceira teoria acredita que Phobos e Deimos são fragmentos de rocha que se quebraram após um impacto em Marte. Até agora, a origem não é clara. 75 anos atrás, a Guerra dos Mundos chocou os americanos. Com a disseminação do rádio no século XX, uma grande variedade de sinais foram recebidos depois que antenas foram apontadas para o céu, de origem frequentemente desconhecida. Sem entendimento claro dos distúrbios atmosféricos, muitas vezes especulou-se que poderiam ser sinais do espaço. Como resultado, muitas manchetes e artigos surgiram relatando a vida em Marte. A história mais famosa dessa época é o livro de 1898, Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Em 1938, Orson Welles adaptou a história para o rádio, ganhando muita atenção. Alguns ouvintes não sabiam que se tratava de uma história inventada e pensaram que marcianos estavam, de fato, invadindo a Terra. Existem estações em Marte. Outro fato que mostra a semelhança entre Marte e a Terra é que existem estações no planeta vermelho. São semelhantes devido à inclinação de mais de 20% ao longo do eixo de ambos os planetas, mas são mais extremas em Marte. A órbita terrestre é mais circular do que a de Marte e tem pouca influência nas estações. A órbita de Marte é elíptica e as temperaturas são notavelmente mais baixas quanto mais longe do Sol.
A principal razão das estações terrestres é a inclinação do eixo da Terra em relação à sua órbita em torno do Sol. O eixo de Marte é mais inclinado, causando o clima mais extremo. Esperamos ter apresentado novos fatos a você e ficaremos muito felizes em ver sua opinião na seção de comentários.